Pessoal, é muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Comigo e com a Patrícia. Falo que a Patrícia está cansada de escutar minha voz, porque tudo que eu vou falar aqui é o que eu falo para ela todo santo dia, né? Principalmente quando a gente está discutindo os casos. E o objetivo desse nosso encontro hoje, gente, é para desmistificar alguns conceitos, algumas interpretações, algumas crenças sobre a reabilitação oral. O que de fato é a reabilitação oral? Alguém se habilita a abrir o microfone e definir uma reabilitação oral? Se eu fosse pensar dentro do campo da fonoaudiologia, o foco seria para a funcionalidade dessa cavidade oral, digamos assim. Então, pensando nos processos da respiração e da deglutição, o equilíbrio dessa biomecânica. Então, Muito eu bem, você entendo que citou pensando nas deglutição, estruturas. você falou de função, né? E para nós, Sim, profissionais da saúde, Raquel, é muito simples pensar na função, né? Mas e sim. o leigo? O paciente? Então, eu perguntei para o chat GPT o que que o leigo pensa sobre isso, o que que as pessoas falam sobre isso. Quando a gente olha para a definição, gente, é muito dente, prótese, implante, olha lá, técnicas modernas que podem envolver prótese, implantes, dentário, outros procedimento. A reabilitação oral não é só sobre procedimento, muito menos só sobre odontologia, né? E quando a gente fala que faz reabilitação oral, o leigo, Raquel, a última coisa que ele pensa é na função. Ele só pensa que tá feio, que tá quebrando, que tá doendo, que tá difícil a boca, mas ele não pensa na função do modo como ela é, né? Então, durante as consultas, gente, eu falo que com 2 anos de CM, o meu jargão técnico científico foi pro saco. Porque eu não consigo mais ficar usando palavra técnica com os meus pacientes, porque fazendo isso, não é possível extrair deles o que a gente precisa. Usando a fala deglutição, por exemplo, como a Raquel falou, não é possível extrair. A maioria nem sabe. Fala, aí você tem que falar engolir. Engolir, né? E aí, na semana passada, isso está bem fresquinho na minha cabeça, por isso que eu copiei exatamente como ela me falou. Durante a anamnese, eu perguntei para minha paciente como era o intestino dela, como era o funcionamento do intestino. A resposta dela: o intestino é uma tristeza, doutora, uma luta. Eu penso que não teria como ser diferente, porque eu não mastigo, uai. Não consigo. Gente, o paciente, ele sabe que a boca dele não tá boa. Faz sentido para ele. Mas eu não posso falar para ele que ele está em colapso oclusal e por isso ele não deglute. Eu tenho que tentar trazê-lo para a realidade de por que ele precisa de uma reabilitação oral que, por sinal, contém procedimentos dentários, contém procedimentos implantodônticos, contém próteses dentárias. Só que além de colocar próteses e implantes e restaurações, então aqueles tantos procedimentos de odonto, nós precisamos, após esses procedimentos, validar o projeto, validar a função. Só que é igual uma casa. Todo processo de construir, para que tudo dê certo ao fim, para que não fique nada disfuncional, nós precisamos de um projeto. Não é mesmo? E aí que entra o mestre em reabilitação oral, o coordenador dessa grande obra, dessa grande construção, que só se consegue executar com equipe. Então, a reabilitação oral não é só do dentista. E por isso, o diagnóstico da necessidade de uma reabilitação oral não
pode estar só na mão do reabilitador oral dentista. Não pode ficar só a encargo de um especialista ou de um mestre de reabilitação fazer esse diagnóstico. Tratamento, sim. Tratamento é isso. Mas a identificação da necessidade de fazer uma reabilitação oral e quais são os profissionais de áreas diversas vão integrar a equipe que vai tratar esse paciente é fundamental. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas frases que eu ouço com recorrência, né? Algumas situações. Então, quais são as principais queixas? O que o paciente fala com a gente, né? Quando ele não tem diagnóstico, ele precisa de uma reabilitação oral ainda. Normalmente, ele tem essa fala: eu estou cansado de dentista, ou eu estou cansado de procurar profissional da saúde. Às vezes, Raquel, ele já foi numa fono, sabe? Às vezes ele já foi em outros colegas de outras áreas, dor no pescoço, por exemplo. Às vezes já foi no ortopedista, especialista da coluna, não acha nada no pescoço. E aí ele usa essa situação, ninguém resolve. Eu tô cansado disso, eu tenho uma dor perto do ouvido, eu tenho uma dor na nuca, tenho uma dor no maxilar, eu tenho esse dente aqui, né, que não para. Olha lá, eu canso para mastigar, eu não consigo comer carne. Carne de vaca não desce. Ou seja, ele é seletivo com alimentos, porque ele tem dificuldade de engolir, engasga muito, né? Dorme mal. E aí, gente, na anamnese, você perguntar para o paciente: você dorme bem? Ele vai falar: durmo. Uhum, durmo. Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Normalmente eu começo assim: me conta um pouquinho mais. Que hora o senhor deita? Que hora o senhor levanta? Faz xixi de noite? Porque se você perguntar se dorme bem, a maioria das pessoas vai falar que dorme bem. Uma queixa muito frequente nos nossos pacientes da CM que me levou a comprar um congresso de saliva, gente. 2 dias, 8 horas por dia, falando só de saliva. Essa queixa é uma queixa muito incidente na CM. Queixa de boca seca e queixa de mau hálito subjetivo. O que é o mau hálito subjetivo? É o mau hálito que só está na cabeça do paciente, só ele sente. O profissional não sente, as pessoas ao redor dele não sentem, ninguém sente, só ele sente. A restauração, a prótese, a peça, seja lá como que o paciente fala, a capa, a jaqueta, que sempre solta, nunca que para lá, tá sempre quebrando, né? E aí ele fala assim: eu tô cansado, já colou 1000 vezes. Então, às vezes, no momento da anamnese de vocês, uma pergunta, a Raquel isso vai ser muito fácil para a Raquel, porque trabalha com deglutição e fala. Qualquer pergunta da rotina da boca, e aí, o que faz parte da rotina da boca? São 5 funções, né? Quando a Raquel falou no comecinho, respondeu pra gente. A função, quando a função não tá boa. Quais são as funções da boca? Que é uma coisa que eu ensino para todos os nossos pacientes. Então, com a boca você mastiga, você respira, você fala, você engole e você sorri. Porque sorrir é um fator importante, tem impacto na tua saúde mental, né? E aí, quando a gente fala isso para eles falam assim: legal, tipo, dá clareza, vem um entendimento para eles mesmos se identificarem como um disfuncionado, como alguém que está precisando de uma reabilitação oral, tá? E aí, quando a gente fala de reabilitação oral, a maioria dos colegas dentistas e do público leigo pensa no vovozinho e na vovozinha desdentado, pensa em boca com ausência dentária. Ô, gente, aqui, ó, paciente jovem de 29 a 40 anos, é o nosso público principal na CM fazendo reabilitação oral. Ele chega queixando estética, que há alguns anos, quando eu pergunto na anamnese, alguns anos atrás, sabe uma pergunta que eu faço? Te incomoda para tirar foto?
Aí ele começa. Ó, não incomodava, mas aí eu fiz uma viagem, aí eu casei, aí não sei o que, eu tirei uma selfie e vi que meu dente tá ficando no toco. Comparei com uma foto de uns anos atrás e meus dentes não eram assim. Ou então ele chega com essa queixa. Esse dente é tratado de canal, Poliana. E ele dói. Ele nunca parou de doer. Doeu, tratou o canal e continuou doendo, não resolveu. E aí eu me estressei e abandonei o tratamento. Então, o paciente da reabilitação oral, ele, a partir dos 29 anos, é qualquer um, gente. Porque é o tempo que eu já observei, e aí a doutora Graciana infelizmente não está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela ia colaborar comigo em relação aos pacientes jovens da odontologia do esporte, né, que estão aí, os atletas amadores, que estão aí nada, pedala, corre. Esse tipo de estilo de vida, com pré-treino e shot de não sei das quantas, isso aí está envelhecendo a nossa boca. Nós temos hoje pacientes com diagnóstico de envelhecimento precoce bucal, com a boca limpa. Escova, passa fio dental. 3 vezes no dia. E esse tipo de público, jovem, chega sempre queixando para a Patrícia o quê? Eu pus aparelho, gastei dinheiro, gastei tempo, fiquei... A frase principal, fiquei anos de aparelho. Não adiantou? Nada. Como não adiantou nada? Vamos olhar para as causas? O que aconteceu para você perder o plano de tratamento? E aí, muitos de nós dentistas vai lá, faz um orçamento, um plano de tratamento correndo para retratar o paciente sem saber por que aquilo aconteceu. E aí, o que começa a chegar para a gente? Eu já pus aparelho 2 vezes, eu não aguento mais. A primeira na infância, depois dos meus 20 anos pus de novo, porque entortou tudo. E agora, ó que jeito que tá. As pessoas precisam de diagnóstico. E na CM, toda vez que entra um paciente lá, nem sempre a reabilitação para ele é tratamento dentário. Nós temos uma paciente que eu e a Paty estamos batendo cabeça, porque a mordida é perfeita e está quebrando dente. Mas não tem sinais de língua de bruxismo, não tem sinais de musculatura de bruxismo, não tem nenhum dano intraarticular também, não tem nenhuma sequela de pescoço. Bruxismo? Ou será que é algum movimento durante a função que está fazendo ela bater esse dente? Um trauma de alguma coisa que trincou esse dente, depois ele quebrou? Eu ainda não achei. Nós vamos nos reunir com ela, né, Paty? E investigar uma possibilidade de uma apneia. Nós estamos desconfiados de apneia. Mas e a causa dessa apneia? Porque aparentemente não é a postura mandibular. Tem que achar. Tem que chamar a Melânia. Olha aqui para mim. Diagnostica, classifica e acha a causa dessa apneia para nós. Porque esse tratamento ortodôntico e dentário, nesse momento, não só não vai funcionar, como está contraindicado, porque pode piorar a situação. Se colocar aparelho, o que a Paty me disse é, nós vamos obstruir a passagem de ar lá atrás, vai trazer a mandíbula para trás, vai piorar a situação, se ela for apneica. Gente, tratamento bom é o tratamento evitado. Aquele que você nunca precisou fazer na tua vida. Isso não tem valor. Quanto que custa isso? Quanto custa o procedimento que se evitou? É uma frase que eu falo muito. Já virou jargão, né, Paty? Quanto custa o tratamento evitado? A maioria das pessoas, nossos pacientes ou não encontraram ainda as suas respostas em odontologia. Não tem. Não tem resposta. Porque o dentista está muito preocupado com o procedimento, a maioria de nós. Poucos estão preocupados com o diagnóstico. As pessoas precisam de diagnóstico.
Por isso, integramos a odontologia às outras áreas da saúde. Por isso, eu tenho presente de ter essa equipe, de ter vocês comigo. Isso é uma realização de vida, é uma felicidade todo dia, porque eu sei que aquilo que eu não dou conta, que aquilo que não tem resposta em odontologia, nós vamos caçar até achar nas outras áreas. E resolver o problema do paciente. O protagonista é o paciente. Porque tudo na vida de todos nós é sobre o agora, inclusive o depois. Quantos tratamentos que estão sendo realizados agora, que provavelmente depois vão trazer sequelas, porque o diagnóstico não foi correto e aquele tratamento não vai resolver o problema do paciente. E quando eu falo que o protagonista é o paciente, eu deixo para vocês a minha, para quem, principalmente quem vai assistir a gente depois no YouTube, né, nos nossos canais da clínica, eu deixo para vocês a mensagem de que eu comecei essa nossa reunião, esse meu assunto, sem falar quem eu sou. Por quê? Porque quando o paciente chega, quem eu sou é a última coisa que interessa. As minhas patentes é a última coisa que interessa. O centro das atenções tem que ser o paciente. Eu estou muito cansada do ego científico. Dentro dessa sala existem mestre, doutores, pós-doutor. E uma das coisas que eu aprendi depois do mestrado é que a maioria das minhas condutas era ego. E o paciente. Quem importa é o paciente. Então, eu deixei por último para falar sobre isso, para a gente contemplar isso, para a gente fazer essa reflexão. Quantas vezes em nossas vidas a proposta de tratamento é sobre nós, é sobre o que eu sei fazer. Eu sou mestre em reabilitação oral, eu sei reconstruir boca, eu salvo dente pra caramba. E aí não é arrogância, não, eu salvo mesmo. A Paty está comigo lá todo dia, ela sabe, eu salvo. Mas não é sobre mim, não é sobre a minha patente. O que isso causa na vida do meu paciente de 29 anos, sem nenhuma restauração na boca, mas engasgando enquanto engole, mastigando com dificuldade, falando cuspindo, ou cansado de tanto falar. Eu tenho 29 anos e essa sou eu como paciente. Eu preciso de uma reabilitação oral. Eu estou em tratamento na CM. Eu sou paciente da CM. Nós criamos a CM, eu e Patrícia criamos a CM para nós. O que nós queremos para os nossos pacientes é aquilo que nós queremos para nós. Esse é o valor da nossa atividade enquanto uma equipe.